Saudações, eu sou William Moraes e este é mais um vídeo de perguntas e respostas que vai ser um pouco diferente. Eu vou ler para vocês um comentário, um relato pequeno de alguém que acompanha o canal e vou comentar antes de ler a pergunta dele. Ou melhor, vou responder a pergunta dele comentando tudo. O nome dele é Lucas Gabriel e ele mandou a seguinte mensagem, comentário em um dos meus vídeos aqui no canal. Tive uma experiência de ontem para hoje e gostaria da sua avaliação. Em dado momento, me tornei consciente durante um sonho, pois questionei o fato de estar voando e descendo uma rua desconhecida. A partir desse momento, parei de levitar e prestei atenção em todos os detalhes. Era incrível. Eu conseguia ver a poeira do chão, as árvores, o trânsito na rua, as pessoas andando para lá e para cá, as nuvens, tudo parecia extremamente detalhado e vivo. Então, peguei uma folha que estava no chão e olhei seus detalhes, suas fissuras e o tom de verde. Senti o toque e pensei, impossível eu estar sonhando. Eu levantei os olhos e vi duas senhoras sentadas em um portão. Lembrei de você e pensei, vou fazer igual ao Will. Vou me aproximar delas e puxar um assunto. Quando me aproximei, me apresentei e me coloquei ao lado delas. Eram duas senhoras. Aparentavam ter uns 50 anos e a outra 60. E tudo foi bem até que eu perguntei para uma delas, qual é o nome desse lugar? E uma respondeu, Gwynts. Eu parei e pensei, poxa, eu moro em São Paulo e nunca sequer ouvi esse nome. E eu perguntei, qual é o nome desse planeta? Elas me olharam com cara de desconfiadas e se levantaram, lembrando de alguma das suas experiências. Quando não está no mesmo planeta, eu disse, é que eu nunca ouvi esse nome, Gwynts. Eu nem sei o que significa. E eu vim da Terra, o planeta Terra. Elas me olharam com uma cara estranha e se afastaram sem falar nada. Eu achei esquisito, então fui até um senhor que estava na rua e disse, valendo R$10, qual é o nome desse planeta? Ele gaguejou e pensou, até que eu fiquei desconfiado com tudo isso. Como alguém não sabe o nome do planeta que vive? Então eu pensei em uma palavra aleatória, só pensou, hein? Banana. E ele disse, banana. Nesse momento eu fiquei super desconfiado. Foi como se eu tivesse dado uma ordem para ele dizer, como se eu estivesse manipulando tudo ao redor. Eu vi um grupo de pessoas e me dirigi a elas. E com a força do pensamento dei a ordem para que um deles deitasse no chão sem dizer nada. E a pessoa deitou. Nesse momento, cheguei à conclusão que aquela realidade talvez não fosse uma realidade de fato, mas um cenário criado por mim, pois as coisas aconteciam como se eu quisesse. Eu percebi uma pessoa atrás de mim, próximo demais, e eu usei então o meu pensamento exigindo que saísse, mas não funcionou com ele, e eu acordei. Minha pergunta final é, será que existe a possibilidade de estarmos fora do corpo, mas em uma realidade criada por alguém, onde todas as pessoas que aparecem não são consciências reais? Então, vou responder, vou começar aqui, Lucas Gabriel, comentando que você chega a escrever que considerou que não era uma realidade de fato
e sim uma simulação, algo assim. A verdade é que as realidades, na minha opinião, são simulações. Algumas são coletivas, outras individuais e outras uma mistura das duas. A sua pergunta final é muito pertinente e já respondo que sim. É muito provável, pelas experiências que eu tive, inclusive, que sim, você pode estar em uma realidade criada por alguém onde todas as outras pessoas que aparecem são plasmagens, são mantidas pela vontade de alguém, sendo você mesmo, sim, ou outra pessoa, ou uma mistura das duas, que provavelmente era o seu caso. Por quê? Porque a pessoa que estava atrás de você, considerando a primeira possibilidade de ser alguém que não era tão legal, que estava te induzindo a permanecer ali por algum objetivo, que fosse extrair energia de você, enquanto você está passivo, está imerso numa narrativa. Então, ele pega e amplifica, ele usa o que você gostaria, ele aumenta o seu poder de criar a realidade ou se aproveita dessa capacidade que nós temos inerentemente. Ou seja, pode ser que não tenha sido ele que criou junto com você ou não reforçou. Pode ter sido só você e ele se aproveitou. Pode ter sido você com um empurrãozinho dele, ou pode ter sido apenas ele. Mas ele, percebendo o que você queria que acontecesse, ele fazia as pessoas fazerem. Entende? E por que ele faria isso? Para que você continuasse ali. Ou seja, é uma realidade que você queria ver acontecer e ele te dava o que você queria, como uma brincadeira, algo assim, para você continuar entretido ali, enquanto ele tirava sua energia. É um pouco parecido com Matrix? É. Por isso é tão interessante Matrix, na minha opinião. Volto a dizer, é para se preocupar? Na minha opinião, não. Isso faz parte das realidades menores, tá? O filme Matrix foi a trilogia, depois fizeram um quarto filme horroroso. Que coisa terrível. A diretora, uma das irmãs Wachowski, fez o filme por questão contratual. Se ela não fizesse, eles fariam. Ela coloca isso no filme, né? Brinca com isso, mas para mim ela tentou afundar mesmo, isso, acabar com isso, não ter mais filmes. O que é uma pena, porque eu acho que o ideal, o interessante seria explorar que essa simulação existe, essa realidade imersiva e sensorial existe, e que se libertava quem quisesse ou quem conquistasse a capacidade para isso, e que muitas pessoas não iam querer, já que o terceiro filme termina com o fim da guerra e um certo acordo. Aqueles que quisessem sair poderiam, para quem lembra. A questão é, quem ia querer? Porque é muito interessante você estar numa realidade na qual você pode vivenciar experiências e até desenvolver a capacidade de dobrar e manipular essa realidade. E lá fora, fora do corpo físico, essa maleabilidade é muito grande. Então, sim, podemos moldar. Eu tenho várias experiências relatadas aqui para quem acompanha. Eu não vou saber dizer quais são os vídeos exatamente. Talvez eu lembre de um ou outro e coloque aqui nos comentários ou na descrição do vídeo. Mas já tive várias experiências nas quais eu percebia que os seres que estavam lá, eles estavam sendo mantidos por uma vontade que não a minha. Alguns nem tinham rosto. Não tinham e eram só como bonecos, meio que... Eu até comentei em um dos vídeos, como naqueles desenhos do estúdio Ghibli, onde tem uns seres meio de sombras, disformes, que são manipulados por uma bruxa do Castelo Animado. Já assistiram? Então, seres conseguem manter
um cenário e entreter uma pessoa. Nós conseguimos fazer isso também. O ideal é fazer uma limpeza disso. Quando é apenas a gente, é mais fácil, porque basta uma questão de foco, de você falar, não, não quero. Já narrei aqui uma experiência muito interessante, na qual haviam incríveis hooks me cercando e o jogo ali era eu esquivar do esmagar deles. E eu falei, não, eu estou fora do corpo, sabe? Não, não quero o brincar, o faz de conta, que é bem interessante em muitos aspectos, como treinamento, o que seja. Mas eu falei, não, eu só parei e limpei esse cenário e tive uma experiência maravilhosa, muito rica em aprendizados ou observações, mas eu consegui limpar, porque não era outra pessoa fazendo aquilo. Quando é outra pessoa, fica mais difícil de controlarmos, a menos que eles respondam ao que a gente quer para nos manter lá. Eu não posso dizer qual era o seu caso, posso dizer que é bem provável sim que foi uma experiência fora do corpo, porque você estava voando, você estava extremamente lúcido e olhando esses detalhes, e é assim mesmo, né? Você fala, caramba, não tem como, isso aqui não é sonho, você sabe que não é sonho, você está plenamente ali. E pode ser uma mistura, tá? Pode ser um cenário que realmente existe, que permanece, uma realidade coletiva sobre a qual houve a inserção de personagens ou seres ou coisas assim para você se manter ali, ou para interagir com você, ou para responder a você. Não acho que as duas primeiras senhoras, por exemplo, tinham sido plasmadas ou foram personagens, NPCs, para quem joga RPG, né? Criadas ali para te manter nesse cenário. Pela reação delas, devem ter estranhado sim que você veio de outro lugar, preferiram se afastar. Já o outro homem que gaguejou e respondeu o que você queria, e o outro que deitou, que fez a sua vontade, acho que esses sim já estavam mais inclinados a serem plasmagens, ou pode ser até que não. Pode ser que fossem seres que vivem lá, porque a transmissão por pensamento é muito fácil. Essa captação, quando eu falo aqui de complemento, dessa conversa que vem, eles captam sua vontade sim. E talvez eles fizeram a sua vontade para não criar uma resistência, ou até para se livrar rápido de você, ou para ser seguro, entende? Não que fosse verdade o que eles estivessem falando, como por exemplo o nome do planeta ser banana, mas ele ter falado porque você pensou e talvez para você a resposta funcionasse, e ele soltou aquilo. Mesmo assim, não posso dizer que é isso. Estou te ajudando aqui a levantar questões, anote essa experiência, escreva ela nos detalhes que você conseguir lembrar, porque daqui a 1 ano, 2 anos, você não vai se lembrar tanto. Então, registre e levante essas questões, faça a sua pesquisa. Na minha opinião, levando em consideração todos esses fatores, você estava fora do corpo, sim. É uma experiência válida para observação, e futuramente você tendo outras, tentar alguma validação. E acontece comigo, tá? Quantas vezes eu perguntei e o lugar nem existia aqui, nem adiantava eu tentar pegar contato da pessoa para validar a experiência depois. Mas se você conseguiu esse momento de lucidez, a chance de você conseguir de novo é grande. No início, a maioria das minhas experiências eram assim, tá? Antes de fazer o curso, era assim, eu acordava lá fora já e continuava lúcido a partir dali. Com o tempo, se você fizer as práticas, aqui no canal tem a minha prática, você pode buscar outras, Saulo Caldeirão tem um monte. Se você fizer os exercícios, a chance de você conseguir sair a partir do corpo físico é grande, são grandes as chances, e você não vai ter dúvida de que foi uma experiência fora do corpo. Continuo dizendo,
faça os exercícios antes de dormir, mas principalmente quando acordar no meio da noite, depois que você decorar os exercícios. Porque é ali que acontece, seu cérebro já está numa frequência boa, já houve uma limpeza da tela mental, já as ideias já foram arquivadas, o corpo está em relaxamento, as chances são infinitamente maiores. Eu nunca deitei à noite para dormir e tive uma experiência. Sempre deitei, dormi, acordei no meio da noite. Posso até ter ido ao banheiro, o que acontece muito, voltado e deitado, mas ainda sem aqueles alardes muito grandes. E aí eu consegui fazer a experiência a partir da saída do corpo físico. Muitas são assim. Mas não tem problema, depois que você já tem essas saídas, você se vê lá fora, você entende que está lá fora já, que é o mais comum de acontecer. Por isso, anote. E sim, não tenha medo, não tenha receio. Pode ser que o homem atrás de você não fosse ou ser, a figura, não fosse tão legal. Pode ser que fosse alguém, o seu mentor, anjo, sei lá o quê, te ajudando a ter uma familiaridade com aquela situação, criando esses personagens, porque a primeira interação que você tem é uma simulação mesmo, entende? Como em Matrix, onde eles criam um espaço seguro para essas interações, para que você não precise lidar com outras consciências que vão agir de formas aleatórias, como quiserem agir. Tudo é possível. A questão é interessantíssimo, não é? Estarmos numa realidade onde você enxerga até melhor, você percebe tudo melhor, é muito mais, na minha opinião, até real do que isso aqui. Isso aqui só é mais denso, pesado. Mas como agora que passou você vai só lembrar, vai ser como uma lembrança daqui também. Se você lembrar de algo que você vivenciou aqui, já é lembrança, já foi codificado. Não é a mesma coisa. Não é o mesmo momento. No momento, se você colocar na balança, vai ver que a percepção que nós temos aqui, ela é bem menor do que temos lá, ou podemos ter lá, porque há vários níveis. Você ampliou, passou um pouquinho da lucidez que tem aqui, o que é comum também, pode acontecer, tá? Pode ser muito, muito maior. É muito bom, é muito fantástico, vale a pena sim você investigar, ter as próprias experiências. Você que está assistindo agora, que busca algo assim, considere todas essas possibilidades e pode me mandar, que eu eventualmente vou ler e compartilhar aqui, se eu achar que vai ser de grande valia para ajudar na pesquisa dos outros. Tudo bem? Muito obrigado por sua atenção. Nos vemos nos comentários, mandem perguntas, eu responderei pelo menos lá. E se for algo interessante eu trago para cá, né? Interessante no sentido de somar a tudo que eu já disse. Se foi algo que eu já disse, já respondi, eu respondo ali, às vezes indico o vídeo, né? No qual eu falo a respeito, quando eu consigo, mas no geral eu sempre respondo, seja aqui, seja e-mail, seja Instagram, seja como for. Espero ter contribuído na pesquisa de vocês. Hasta!